Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Me chamo Mariana, sou chefe de gabinete da GER. Já vamos iniciar a reunião. A fim de colocar o nome dos presentes em ata, solicito por gentileza, através do chat, encaminhar o nome completo e a instituição representando. Muito obrigada. Bom dia.
Bom dia, senhoras e senhores. Estávamos aguardando o Dr. Noril, acabou de entrar, e aí nós podemos iniciar a nossa sessão regulatória. Passo primeiramente a saudar os presentes em nossa 79ª sessão regulatória de diretoria executiva colegiada da GER, nesse dia 15, tem um erro, perdão, hoje nós estamos no dia 15, sim, de setembro, não... 15 de setembro, com um pouquinho de atraso, estamos começando com 8 minutos, às 9h08, e passo a saudar primeiramente os que estão participando de forma externa. Saúdo, mesmo que numa leitura posterior, aos órgãos reguladores, ao nosso responsável pelo PROCON, doutor Edmundo, agora ao nosso responsável pelo Ministério Público Estadual, que vai substituir o doutor Ezequiel, ao qual parabenizamos pela promoção, e também saudamos ao TCE e todos os demais órgãos reguladores que, porventura, participem agora, entrando a posterior, ou no futuro, por uma leitura, ou mediante assistir o nosso vídeo que estamos gravando e colocando, sempre disponibilizando na internet, a posterior da reunião. Saudamos a senhora Laura Catarini, que é a nossa superintendente da Cinfra, a Juliana Rafaela, também da Cinfra, o senhor Dejanilson, engenheiro da Cinfra, aos quais saúdo todo o poder concedente e outros que porventura entrarem durante o decorrer da reunião, e deixo aquele abraço fraterno ao Marcelo Padeiro e também ao senhor Hugo, nosso adjunto da Cinfra. Também saúdo a Josi da CMT, que é a empresa interessada, né, do Consórcio Metropolitano de Transportes. Saúdo, através dele, saúdo todos os servidores da GER, que é o senhor Josi, responsável pela Honor, e a nossa servidora Stephanie. E passo a saudar os membros da mesa, né? Primeiramente saudando o Dr. José, que está à distância, seguindo uma ordem alfabética que a gente adota quando faz a reunião híbrida, Dr. José Rodrigues, nosso diretor regulador ouvidor, que à distância, por estar representando já a GER na segunda audiência pública da GER, que vai acontecer no nosso MIT, né, de Juína, onde tem um PAG, que é um posto avançado da GER, e estará na sexta-feira, está nos preparativos para sexta-feira, acolher as opiniões, esclarecimentos, sugestões ou críticas e até demandas, denúncias, etc., da população quanto aos serviços regulados da AGER, e com participação plena dos diretores, ou à distância ou presencial. Às 9h, então, de sexta-feira, estará ocorrendo esse importante evento que a gente faz questão de aqui também deixar registrado. E saudando, então, o diretor regulador ouvidor, passamos aos presenciais, Dr. Paulo Henrique Monteiro Guimarães, diretor regulador de energia e saneamento, ao diretor Wilber Noril, também hoje à distância, nosso responsável pela diretoria reguladora de energia e saneamento, o senhor Felipe Thomas Borges, primeira sessão regulatória, né, Felipe? Bem-vindo nesse ato. Como chefe, como advogado-geral regulador, ele que também representa a PGE e essa mudança, né, na nova responsabilidade pela Advocacia Geral Reguladora dessa agência. Saúdo também a doutora Mariana, que vai conduzindo como chefe de gabinete essa reunião de sessão regulatória. Abro a palavra para os demais diretores que quiserem se saudar e, na sequência, partimos para a formalidade da nossa reunião.
a sua ordem, quem quiser desejar bom dia. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar primeiramente a mesa, cumprimentar o presidente regulador, senhor Luiz Alberto Nespolo, cumprimentar o diretor regulador de ouvidoria, José Rodrigues da Rocha Júnior, cumprimentar o diretor regulador de energia e saneamento, Dr. Wilber Norio Hara, cumprimentar o nosso advogado-geral regulador, Dr. Felipe Borges, procurador do Estado, cumprimentar também a doutora Luara aqui, que faz parte também da AGR, cumprimentar a todos os servidores da agência de regulação, cumprimentar o diretor de administração sistêmica, Haroldo de Luna Cavalcante. Gostaria também de cumprimentar aqui os representantes do poder concedente, no que tange a parte de infraestrutura relacionada aos modais rodoviário, ferroviário e hidroviário, ou seja, representantes da CINFRA. Gostaria também de cumprimentar todos os representantes dos órgãos de controle, seja do TCE, do Ministério Público e TCE. Cumprimentar também os membros do PROCON, Defesa do Consumidor. Cumprimentar a todos os usuários, que temos uma excelente sessão regulatória. Obrigado. Gostaria... Estão me ouvindo? Estamos ouvindo bem, diretor. Então, bom dia a todos novamente. Gostaria de saudar o presidente da AGER, Dr. Luiz Nespolo, o diretor regulador de ouvidoria da AGER, Dr. José Rodrigues, o diretor de transportes e rodovias, Dr. Paulo Henrique. Gostaria de saudar também os representantes do Ministério Público e demais órgãos de controle. Saudar ainda os representantes da empresa interessada. Saudar também as demais autoridades e todos aqueles que nos assistem a esta sessão. Que tenhamos uma excelente sessão e um bom dia de trabalho. Bom dia, senhoras e senhores. Quero inicialmente desejar que todos tenhamos uma excelente sessão regulatória. Saúdo nosso presidente regulador, Luiz Alberto Nespolo, nosso diretor regulador de energia e saneamento, Wilber Norio Hara, diretor regulador de transportes e rodovias, Paulo Henrique Monteiro Guimarães, nosso diretor de administração sistêmica, Haroldo de Luna Cavalcante, chefe de gabinete, Mariana Freitas, aos representantes dos órgãos de controle, Ministério Público, Tribunal de Contas, Defesa do Consumidor, que foram comunicados com a devida antecedência de acordo com a legislação vigente para participarem dessa reunião. Saúdo o nosso advogado-geral regulador, Dr. Felipe, procurador do Estado, está conosco também nessa reunião. Saúdo os representantes da Secretaria de Estado de Infraestrutura, da CINFRA, e os representantes da empresa delegatária, interessado no processo que está em pauta para o dia de hoje, saudando também nominalmente as pessoas que aparecem aqui para nós na reunião: o engenheiro Edejailson Moraes, a Estefânia Amanda, a Josi da CMT, a Juliana Rafaela, a Laura Catarina, a Laura Luara Henry, nossa advogada reguladora, o Matheus Cunha, e a todos os demais que nos assistem e que assistirão a essa sessão regulatória. Desejo um bom dia a todos. Obrigado, diretor. Bom dia a todos. Aqui quem fala é Felipe Borges, que assumi recentemente o cargo de advogado-geral regulador, com muito orgulho. Minha primeira sessão regulatória, espero desempenhar um bom trabalho aqui dentro da agência. Desejo um bom dia ao presidente Luiz Nespolo, a todos os diretores, ao diretor Paulo aqui presente, aos diretores José Rodrigues e Norio Hara, que estão remotamente presentes, e espero que tenhamos, cumprimento aos demais também que estão participando dessa sessão regulatória, e espero que tenhamos uma excelente sessão.
Bom dia a todos, bom dia, presidente regulador Luiz Alberto Nespolo, bom dia, diretor regulador de transportes e rodovias, aqui presente, Paulo Henrique Monteiro Guimarães, doutor Felipe Tomás Borges, bom dia, diretor regulador de ouvidoria, José Rodrigues Rocha Júnior, diretor regulador de energia e saneamento, Wilber Norio O'Hara, nossos servidores aqui da AGER, representados hoje pela servidora Luara Martinelli, todos presentes, obrigado pelo apoio da comunicação, servidor Stephanie, que vai estar compartilhando o voto para acompanhamento. Então, quando o voto e o relatório ser proferido pelo diretor, será compartilhado pela servidora Stephanie. Então, se vocês acharem aí no campo ao lado o nome E, que é o início da letra dela, vocês vão conseguir acompanhar a leitura do voto. Desejo a todos uma excelente reunião. Bom dia a todos. Obrigado, Mariana. Passamos, então, ao ato formal, começando pedindo a presença de Deus na nossa sessão regulatória. Passamos a informar a presença obrigatória na mesa, que está composta pelo diretor regulador de transporte e rodovias, Dr. Paulo Henrique Monteiro Guimarães, o diretor regulador de ouvidoria, Dr. José Rodrigues Rocha Júnior, à distância, o diretor regulador de energia e saneamento, Dr. Wilber Norio O'Hara, à distância, o advogado-geral regulador, Dr. Felipe Tomás Borges, presencial, e o presidente regulador, Luiz Alberto Nespolo. A mesa formada, informo que no uso das atribuições que me conferem os artigos 3º e 9º da Lei Complementar 429/2011, declaro aberta a 79ª Sessão Regulatória da Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso. Registro o cumprimento que dispõe o parágrafo 1º, artigo 8º da Resolução da AGER 001/2012, às sessões regulatórias sobre o número mínimo de diretores. Informo também que a convocação da presente sessão regulatória foi publicada no Diário Oficial do Estado do Mato Grosso, número 28078, de 13 de setembro de 2021, páginas 44 e 45, e aprovada a sua realização pela diretoria executiva na 45ª reunião extraordinária de diretoria executiva, atendendo assim o prazo de 5 dias úteis de que fala o parágrafo 1º do artigo 24 da Resolução Normativa 001/2012. Está em pauta o processo número 20.0596/2021, Consórcio Metropolitano de Transportes, CMT. O assunto é requerimento de reajuste anual tarifário contratual do consórcio originado da autuação da solicitação de reajuste anual tarifário previsto em contrato, protocolado pela empresa interessada junto ao poder concedente, datado em 17/5/2021. O relator do processo é o diretor regulador de ouvidoria, senhor José Rodrigues Rocha Júnior, ao qual eu passo a palavra para que possa fazer a leitura do seu relatório. Doutor José, o relatório está em tela, ele aparece em nome da Stephanie, só clicar sobre. E no momento que estiver preparado, pode ficar à vontade. Bom dia novamente, senhoras e senhores. Trata-se do processo 20.0596/2021, interessado Consórcio Metropolitano de Transportes. Assunto: requer reajuste anual tarifário contratual do consórcio CMT. Relator, diretor regulador de ouvidoria, José Rodrigues Rocha Júnior. Relatório: trata-se do processo administrativo originado da autuação da solicitação de reajuste anual tarifário previsto em contrato, protocolado pela empresa interessada junto ao poder concedente, datado de 17 de maio de 2021. Assim, instaurado o presente processo, o poder concedente encaminhou o mesmo para a AGER na data de 19 de maio de 2021, através do ofício número 061/2021, SUT, Salote Sinfra, folha 6 do processo. Quando da chegada do processo na AGER, o presidente regulador, através do ofício apostado nas folhas 8 e 12, comunicou sobre a existência do pedido para o PROCON, TCE e Ministério Público Estadual. Na data de 1º de 6 de 2021, na 35ª reunião de diretoria executiva do colegiado, publicado no Diário Oficial sobre 13 e 14, foi sorteado o relator e diretor regulador de ouvidoria. O relator, através do despacho das folhas 16, encaminhou o processo para manifestação da Advocacia Geral Reguladora.
A folha 17 consta o ofício do poder concedente solicitando a juntada de um pedido de análise de caráter de urgência protocolado pela interessada junto à Simpra, as folhas 18 e 19. A Advocacia Geral Reguladora se manifestou através do parecer 126 de 2021, datado de 19 de agosto de 2021, as folhas 24 e 25, pela possibilidade jurídica do reajuste tarifário referente ao contrato de concessão número 003/2017, 00 Simpra. Anexou cópia da ata de sessão regulatória ocorrida na data de 4 de janeiro de 2019 com o seguinte teor. Ata da 62ª sessão regulatória da Diretoria Executiva Colegiada da AGER, realizada no dia 4 de janeiro de 2019, aos 4 dias do mês de janeiro de 2019, com início às 16 horas, na sala de reuniões da AGER, situada na Avenida Camilo Campos 329, Xangri-Lá, em Cuiabá. Reuniram-se o presidente da AGER, Sr. Fábio Calmon, diretor regulador de energia e saneamento Gisele Auxiliadora de Almeida Rios, e a diretora reguladora de estudos econômicos Keire Costa Pereira, abaixo assinados, e também advogado-geral regulador Cristiano Espírito Santo Rodrigues Santos, para a realização da 62ª sessão regulatória da Diretoria Executiva Colegiada. Presente na sessão, o senhor Fábio Calmon iniciou a sessão com o uso das atribuições que conferem o artigo 3º e 9 da Lei Complementar número 429 de 2021, cumprimentos presentes, certificando a existência do quórum necessário, declara aberta a 62ª sessão regulatória, informa que a convocação da presente sessão regulatória foi publicada no Diário Oficial dia 21 de dezembro de 2018, página 83, atendendo assim o prazo de 5 dias úteis estabelecido na legislação. Em seguida, passou-se a pauta. Auto número 620395/2018, Consórcio Metropolitano de Transportes. Trata-se de reajuste tarifário do contrato de concessão número 003/2017, 000 Simpra, MIT 1, lote 1, da concessionária Consórcio Metropolitano de Transportes. Visando zelar pela equação econômica financeira contida na proposta comercial apresentada pela concessionária, a Coordenadoria Reguladora de Estudos Econômicos, CRE, em 13 de julho de 2018, abriu o processo, folha 2, para análise do reajuste tarifário. Em 13 de julho de 2018, a Coordenadoria Reguladora de Estudos Econômicos emitiu o parecer 067/2018, folha 5 a 7, informando que a última atualização ocorreu em julho, conforme o segundo aditivo contratual 003/2017, 01/02, Simpra, para o parecer da CRE que a metodologia de cálculo utilizada consta da cláusula 13ª do contrato de concessões e tem por finalidade a correção do valor da tarifa frente à variação dos custos de serviço, folha 05. Devido a alguns itens da fórmula paramétrica ter sido descontinuados, a Hauer Concessões elaborou nota técnica, folhas 996 a 1003 do processo número 122652/2013, para atualizar os índices descontinuados, bem como atualizou o valor da tarifa pelo consórcio metropolitano da licitação em março de 2012, 0,169800, até julho de 2017, reais 0,228235. Após realizados os cálculos, os autos foram encaminhados para a Diretoria Reguladora de Transporte de Rodovias, CRTR, para as devidas providências, folha 16. Em 24 de julho de 2018, o diretor Luiz Arnaldo, folha 18 a 20, a Advocacia Geral Reguladora, em 30 de agosto de 2018, emitiu parecer 125/2018 AGR, posicionando-se favorável ao procedimento de reajuste tarifário, folhas 22 e 23. O diretor Luiz Arnaldo de Mello, em 4 de setembro de 2018, informou que, considerando o ofício do Ministério Público Estadual, número 129/2018, sexta PJ, folha 19, solicitou à presidência providências necessárias quanto ao cumprimento do disposto no citado ofício. Em 19 de dezembro de 2018, procedeu-se a reunião extraordinária de diretoria executiva colegiada da AGER, em que esse presidente foi sorteado relator do processo. Tendo em vista que, em 3 de dezembro de 2018, a concessionária Consórcio Metropolitano de Transporte protocolou essa agência, o processo número 620395/2018, pedido de reajuste tarifário, tendo em vista que se trata da mesma matéria, foi solicitado e juntado no processo 620395/2018, folha 26 e 35. Após análise do processo, verificando que o mesmo já se encontrava instruído com parecer da Coordenadoria Reguladora de Estudos Econômicos, com parecer da Advocacia Geral Reguladora, considerando que os índices de atualização da tarifa foram obtidos em 13 de julho de 2018, considerando o espaço temporal desde a presente data, visando garantir o equilíbrio da equação financeira do contrato, a Coordenadoria Reguladora de Estudos Econômicos emitiu um novo parecer 01/2019 CRE, por 37 e 38, em que consta a atualização da memória de cálculo do fator de atualização da tarifa, considerando as regras descritas na cláusula 13 do contrato de concessão, atualizado pela nota técnica elaborada pela Hauer.
concessões, folhas 996 a 1003 do processo 12.2652 de 2013. Assim, observando que o processo assim encontra devidamente instruído, dou o devido encaminhamento de providência de praxe ao relatório. Após a leitura do relatório, foi proferido o voto nos termos a seguir. 1. A Lei Complementar 429 de 2021 de 2011 define em seu artigo 2º que são objetivos da AGER assegurar a prestação de serviços adequados, assim entendidos. Aqueles que satisfazem as condições de universalidade, regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade e cortesia da sua prestação e nas suas tarifas. 2. Estabelece ainda em seu artigo 3º que compete à AGER dos aspectos regular, normatizar, controlar e fiscalizar nos limites da lei os serviços públicos prestados diretamente pelo Estado do Mato Grosso ou prestados indiretamente por meio de delegação, iniciativa privada, referentes ao transporte coletivo em termos municipal de passageiros. 3. O contrato de concessão número 03/2017-0000 SINFRA, referente ao MIT 1, lote 1, da concessionária Consórcio Metropolitano de Transporte, prevê cláusula 13ª, do reajuste tarifário, 13.1. O valor da tarifa será reajustado anualmente, considerando a variação dos preços dos insumos ocorrida no período, com base na fórmula definida no item 13.2 deste contrato. Para fins do primeiro reajuste tarifário, serão considerados 12 meses a contar da assinatura do presente instrumento. 4. Sobre o caso em tela, com base no estudo técnico e parecer jurídico que opinaram pela concessão do reajuste tarifário, realizados de acordo com o previsto no contrato de concessão número 03/2017-0000 SINFRA, observada a fórmula paramétrica definida, que tem por fim assegurar em caráter permanente a manutenção do equilíbrio econômico e financeiro do contrato de concessão, do ponto de vista material, não há óbice para o encaminhamento dos autos de sessão regulatória. 5. Há de se destacar, quanto ao reajuste tarifário anual, que a data base considerada para o reajuste tarifário deve ser rigorosamente observada, visando sobretudo a manutenção do equilíbrio econômico e financeiro da concessionária e a adequada prestação do serviço público. 6. De tal modo, com base no parecer 01/2019 CRE, pilado da Coordenadoria Reguladora de Estudos Econômicos, voto pela aplicação do reajuste tarifário do contrato de concessões número 03/2017, referente ao MIT 1, lote 1, da concessionária Consórcio Metropolitano de Transporte, no percentual de 12,9077, 12 inteiros, 9.077 décimos de milésimo por cento. Ou seja, passando dos atuais 0,225591 por quilômetro para 0,254710 por quilômetro. 6. Vou ressaltar ainda que a empresa deverá dar ampla divulgação do reajuste da sua tarifa do usuário do sistema. Após a leitura do voto, o presidente da sessão abriu a palavra do interessado no processo. Representando a Superintendência do Consumidor PROCON, Ivo Vinícius Firmo, pediu uso da palavra para solicitar a suspensão da sessão regulatória e reagendamento nova data, tendo em vista não ter havido tempo hábil para conhecer o processo. O pedido foi indeferido pelo presidente regulador, justificando que aquela superintendência foi oficializada anteriormente e que a AGER fornecerá, após a presente sessão, fotocópia dos autos em pauta. O representante do PROCON, ainda assim, antecipa sua manifestação contrária ao aumento tarifário em razão do percentual estabelecido estar acima do patamar da inflação. Votaram com o relator, a diretora reguladora de energia, saneamento e Gisele Auxiliadora de Almeida News e a diretora reguladora de estudos econômicos, Keile Costa Pereira. Após a votação, foi proferida a seguinte decisão. Vistos relatados e discutidos os autos em empírica, a diretoria executiva colegiada da AGER, composta por Fábio Calmon, presidente regulador, Gisele Auxiliadora de Almeida News, diretora reguladora de energia e saneamento, e Keile Costa Pereira, diretora reguladora de estudos econômicos, proferiu a seguinte decisão. Por unanimidade, vota pelo reajuste tarifário do contrato de concessão número 03/2017-0000 SINFRA, referente ao MIT 1, lote 1 da concessionária Consórcio Metropolitano de Transporte, no percentual de 12,9077, 12 inteiros, 9.077 décimos de milésimo por cento. Concedida à concessionária Consórcio Metropolitano de Transporte Limitada. Categoria básica, nos termos do voto do relator, Fábio Calmon. Cumpre ressaltar ainda que a empresa deverá dar ampla divulgação do reajuste da tarifa aos usuários do sistema. Por fim, a diretoria executiva colegiada decide que o reajuste tarifário entrará em vigor a partir das 0 hora do dia 13 de janeiro de 2019. O presidente Fábio Calmon agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a presente sessão. Eu, Geisa Laura Vilaupa de Magalhães Alves Alencar, lavei a presente ata que, após o livre achado conforme, vai assinado por mim e todos os presentes, conforme lista em anexo.
presidente regulador encaminhou um e-mail ao relator na data de 18 de agosto de 2021, no qual envia a solicitação da empresa interessada protocolada junto à Cintra na data de 9 de agosto de 2021. O relator despachou a solicitação para a AGR na data de 19 de agosto de 2021. A AGR se manifestou na data de 20 de agosto de 2021, conforme o despacho 035 de 2021, a folha 36, ratificando o parecer já exarado no processo, afirmando não haver fato novo que enseje de nova análise. O relator determinou a assessoria da DRO na data de 23 de agosto, conforme o despacho 65 de 2021, folhas 37 e 38. Diante do exposto, determina que seja anexado esse processo, cópia integral digitalizada do processo 19.418/2019, quando juntado do processo 19.418/2019 digitalizada a este, seja o presente processo 20.0596 de 2021, remetido à Coordenadoria Reguladora de Estudos Econômicos para análise e manifestação, devendo a mesma responder na sua manifestação, além do conteúdo ordinário das manifestações quanto ao pedido de reajuste anual tarifário, as seguintes indagações na sua manifestação. A. Se fosse aplicado o cálculo existente no processo originário e os requisitos estabelecidos no processo licitatório e no contrato, qual seria o valor da passagem de Cuiabá para São Antônio do Leverter? B. Considerando o valor atual da passagem de Cuiabá para São Antônio do Leverter, sendo realizado o reajuste anual e índice inflacionário, o valor atual passaria a ser qual? C. Considerando o cálculo existente no processo originário e os requisitos estabelecidos no processo licitatório e no contrato, qual o valor a ser praticado nos autos municípios do mercado 1? Processo 19.418/2019 foi anexado em CD às folhas 39. O processo foi encaminhado à CRE, conforme determinado pelo relator, nos termos do despacho folhas 40, na data de 23 de agosto de 2020. A CRE se manifestou no processo das folhas 41 e 53 através do parecer técnico 010 de 2021, CRE, na data de 27 de agosto de 2021, com o seguinte teor. Sendo assim, recomenda-se que o coeficiente tarifário do Consórcio Metropolitano de Transporte para a prestação de serviços de transporte de passageiros rodoviários do Mercado 1, lote 1 do Estado de Mato Grosso, seja reajustado em 25,4211, 25 inteiros, 4.211 décimos de milésimos por cento, passando de 0,254710 por quilômetro para 0,31946 por quilômetro. É o relatório que encaminha o presidente regulador para inclusão em pauta em reunião de diretoria executiva colegiada para deliberações sobre a realização de sessão regulatória, Cuiabá, 30 de agosto de 2021, relator José Rodrigues. Obrigado pela leitura do relatório, diretor. Agora, protocolarmente, a gente abre a palavra para os legitimados. Quem são os legitimados? Os poder concedente, se alguém da Cinfra quiser fazer a palavra, seriam os órgãos de controladores, PROCON, Ministério Público, TCE, CGE, ou a própria empresa que é parte interessada. Então, está aberta a palavra caso alguém queira se manifestar dos legitimados. Vejo que a Laura dá bom dia no chat, não sei se quer se manifestar. Foi anterior, né? Bom dia. Bom dia, estamos ouvindo bem. Sem manifestação do poder concedente. Obrigado, bom dia a todos. A empresa gostaria de se manifestar, Josi? Bom dia a todos. Bom dia. Sem manifestação, tá, presidente? Que daí já está tudo contextualizado na nossa solicitação. Perfeito. Na ausência dos órgãos, consideramos vencida essa etapa regulamentar e passamos, então, voltamos a palavra para que o nosso relator, diretor José, possa proceder à leitura do seu voto. Processo 20.0596/2021, interessado Consórcio Metropolitano de Transportes, assunto requer ajuste anual tarifário contratual do consórcio CMT, relator, diretor, regulador de ouvidoria, José Rodrigues Rocha Júnior. Voto. Trata-se do processo administrativo originado na autuação da solicitação de ajuste anual tarifário, previsto em contrato,
protocolado pela empresa interessada junto ao Poder Concedente na data de 19 de maio de 2021. A AGR se manifestou através do parecer 126 de 2021 AGR, datado de 19 de agosto de 2021, folhas 24 e 25, pela possibilidade jurídica do reajuste tarifário referente ao contrato de concessão 03/2017-0000 Inicialmente, é indispensável que seja trazido à luz as competências atribuídas à AGER pela Lei 7.101, de 14 de janeiro de 1999, que criou a Agência Estadual de Regulação, Serviço Público Delegado do Estado do Mato Grosso, seu artigo 3º e 4 determina. Artigo 3º. Compete à AGER, observada a competência própria dos outros entes federados, controlar e fiscalizar, bem como, se for o caso, normatizar, padronizar, conceder e fixar tarifas de serviços públicos delegados em decorrência da norma legal ou regulamentar, disposição convenial ou contratual ou por ato administrativo do Estado do Mato Grosso, suas autarquias e fundações públicas ou entidades paraestatais, em especial saneamento, energia elétrica, rodovias, telecomunicações, portos, hidrovias, irrigação, transporte municipal de passageiros, aeroportos, mineração, inspeção de segurança veicular, distribuição de gás canalizado e outros. Artigo 4º. Compete ainda à AGER garantir a aplicação do princípio da isonomia no uso do acesso aos serviços concedidos, buscar modicidades tarifárias e o justo retorno dos investimentos aos concessionários, cumprir e fazer cumprir a legislação específica relacionada aos serviços públicos, homologar ou encaminhar ao responsável pelo exercício do poder concedente específico os contratos celebrados pelos concessionários e permissionários, zelar pelo fiel cumprimento das normas do contrato de concessão ou de permissão e termos de autorização de serviço público, fixar, homologar ou encaminhar ao titular do poder concedente as tarifas, seus valores e suas estruturas, submeter ao responsável pelo exercício do poder concedente editais de licitação, objetivando o outorga de concessão e permissão de serviços públicos, podendo promover o respectivo procedimento, encaminhar proposta de concessão, permissão e de autorização de serviços públicos, bem como propor alteração das condições das áreas, a extinção ou atendimento do respectivo contrato ou termos, requisitar informações relativas aos serviços públicos delegados de órgão ou entidade da administração estadual ou de concessionários, permissionários ou autorizatários, moderar e definir ou arbitrar conflitos de interesse no limite das atribuições previstas nesta lei, relativos aos objetivos das concessões, permissões e autorizações, permitir o amplo acesso às informações sobre a prestação de serviços públicos delegados e sobre suas próprias atividades, fiscalizar a qualidade de serviço por meio de indicadores e procedimentos amostrais. Atualmente, a Lei Complementar 429, de 21 de julho de 2011, que dispõe sobre a organização, estrutura e competência da AGER, mantém praticamente a mesma redação da Lei de Criação, com algum aprimoramento, vejamos os artigos 3º e 4º. Artigo 3º. Compete à AGER regular, normatizar, controlar e fiscalizar os limites da lei e os serviços públicos e suas respectivas tarifas prestados diretamente pelo Estado do Mato Grosso ou prestados indiretamente por meio da delegação à iniciativa privada referentes a saneamento, rodovias, portos, rodovias, transporte coletivo intermunicipal de passageiros, seus terminais rodoviários, distribuição de gás canalizado, energia elétrica, telecomunicações. Parágrafo único. A AGER atuará na regulação e controle de fiscalização dos serviços públicos de competência própria da União e dos municípios que lhes sejam delegados mediante legislação específica ou convênio. Artigo 4º. No exercício de sua competência, caberá à AGER as atribuições de garantir a aplicação do princípio da isonomia no uso do acesso aos serviços concedidos, buscar a modicidade das tarifas de juros e retorno dos investimentos concessionários, cumprir e fazer cumprir a legislação específica relacionada aos serviços públicos de sua competência de regulação, propor ao poder concedente plano de outorga de concessão ou permissão de serviços públicos sob sua regulação, bem como respectivas alterações incluídas por estudos específicos de viabilidade técnica e econômica, editar, após a aprovação do poder concedente, atos de outorga de concessão ou permissão de serviços públicos sob sua regulação, podendo promover o respectivo procedimento licitatório de outorga celebrando e gerindo os respectivos contratos e demais documentos administrativos, editar os atos de extinção de direito de exploração de serviços públicos sob sua regulação, podendo promover o respectivo procedimento administrativo de extinção, ficando a cargo do poder concedente a homologação da decisão. Reunir sob sua administração os instrumentos de outorga para a exploração de serviços públicos sob sua regulação já celebrados antes da vigência desta lei complementar e resguardando o direito das partes e o equilíbrio econômico financeiro dos respectivos contratos. Autorizar o transporte de passageiros sob regime de fretamento intermunicipal. Fixar, revisar, reajustar os valores de tarifa dos serviços públicos sob sua regulação, bem como definir suas estruturas. Requisitar informações relativas aos serviços públicos delegados de órgãos ou entidades de administração estadual de concessionários e permissionários. Moderar, dirimir ou arbitrar conflitos de interesse no limite das atribuições previstas nessa lei complementar relativos aos objetivos das concessões e permissões. Fiscalizar a qualidade do serviço por meio de indicadores e procedimentos amostrais. Permitir o amplo acesso às informações estatísticas e qualitativas sobre a prestação de serviços públicos delegados, como também informações sobre suas próprias atividades. Propor elaboração e alteração do seu regimento interno ao chefe do Poder Executivo, que deverá ser publicado mediante decreto. Elaborar o seu orçamento e proceder à respectiva execução financeira.
Resta claro que as competências e atribuições da AGER são originadas. Eu gostaria de pedir para fechar o microfone aí, que eu estou escutando. Tranquilo, diretor. Pode fazer os ajustes necessários. Resta claro que as competências e atribuições da AGER são originadas pelo exclusivo mandamento legal, sustentáculo maior do Estado Democrático de Direito. Nesse sentido, desde já, para que se fixe em um referencial, eu preciso deixar claro que, como julgador, a atribuição comunicada aqui neste momento, que também é determinada por lei, tudo que submeter a julgamento deverá ser observado, analisado e julgado apenas e tão somente pelo aplicar da lei. Assim, ao iniciar a análise do processo, é imprescindível que o julgador faça a seguinte indagação. A AGER possui competência legal para processar e julgar o processo de cálculo de ajuste anual tarifa de contrato de concessão de serviço público de transporte coletivo intermunicipal de passageiros? Observamos que o caput do artigo 3º acima descrito estabelece que a competência da AGER regular, normatizar, controlar e fiscalizar o serviço público de transporte intermunicipal de passageiros e suas respectivas tarifas prestadas por meio da delegação de iniciativa privada. Em complemento, o artigo 4º também, já descrito, disciplina que o exercício da competência, a AGER tem como atribuições buscar a modicidade das tarifas de justo retorno dos investimentos aos concessionários, fixar, revisar e reajustar os valores de tarifas do serviço público sob sua regulação, bem como definir sua estrutura. Neste ato, estamos a tratar em processo registrado como sendo de reajuste anual. Como se não bastasse, a Lei Complementar 432, de 8 de agosto de 2011, que dispõe sobre o sistema de transporte coletivo municipal de passageiros do Estado de Mato Grosso, seu artigo 9º, parágrafo 2º, inciso 2, dispõe o seguinte: artigo 9º. Cumpre ao poder concedente e a AGER, observado o disposto na Lei Complementar 66, de 22 de dezembro de 1999, suas alterações, parágrafo 2º, a AGER, inciso 2, proceder à fixação, revisão e reajuste de tarifas e fiscalizar o seu cumprimento. Constata-se, então, que a AGER possui competência e legitimidade para processar e julgar o processo de reajuste anual de concessionária de serviço público de transporte coletivo intermunicipal de passageiros do Estado do Mato Grosso. No que se refere ao contrato de concessão, ao qual a empresa Consórcio Metropolitano de Transporte é signatária, este define em sua cláusula 16.2, compete à AGER, entre outras atribuições legais e regulamentares, inciso 3, avaliar e decidir a respeito de reajuste de tarifa e revisão do contrato. A empresa interessada afirmou que não foi feito nenhum reajuste desde 2019, existindo uma defasagem de 2 anos. Razão não assiste a empresa interessada na lógica de tentar imputar a responsabilidade pelo atraso à AGER, uma vez que cumpre a AGER avaliar e decidir, sendo este um direito e dever da concessionária, sempre que julgar necessário, respeitando o período de 12 meses entre uma solicitação e outra. Apenas para complemento da competência já estabelecida, não é demais trazer à lumbre o determinado no inciso 3 do artigo 2º da Lei Complementar 429 de 2011, que diz que o artigo 2º constitui o objetivo da AGER, inciso 3, velar pelo equilíbrio financeiro do serviço público delegado. Percebe-se, então, que robustos são os fundamentos que levam à conclusão de ser correto afirmar que a AGER é atribuída a competência legal para processar e julgar o processo de cálculo de reajuste anual da tarifa do contrato de concessões de consórcio CMT, sendo inclusive sua decisão dotada de alta executoriedade. Superado, então, o questionamento quanto à competência legal para processar e julgar o processo de reajuste anual de contrato de concessão do serviço de transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros. Importante ressaltar aqui que a AGER Mato Grosso é a Agência Estadual de Regulação dos Serviços Delegados do Mato Grosso, de natureza autárquica, que foi criada pela Lei 7.101, de 14 de janeiro de 1999, e alterada pela Lei Complementar 66, de 22 de dezembro de 1999. Conforme dispõe a Lei Complementar número 429, de 21 de julho de 2011, que dispõe sobre a organização e estrutura e competência da Agência de Regulação do Serviço Público Delegado do Estado do Mato Grosso, da outras providências, artigo 8º. A AGER será dirigida pela diretoria executiva, composta de um presidente regulador, 3 diretores reguladores em regime colegiado, cujas atribuições serão estabelecidas nesta lei complementar e em seu regimento interno, juntamente com os demais cargos executivos e de assessoramento. Artigo 9º. A diretoria executiva funcionará como órgão deliberativo máximo da AGER e compartilha a execução e coordenação das atividades atribuídas à AGER, incluindo exercer como instância administrativa definitiva o poder regulador e competência da AGER, aplicar as penalidades previstas nos contratos de concessão ou permissão, bem como da legislação pertinente ou ainda determinar sua aplicação, decidir como instância superior os assuntos internos da AGER e propor o regimento interno da AGER. Posto isso, é indispensável esclarecer que o Consórcio Metropolitano de Transporte CMT participou e foi vencedor do lote 1 do Mercado Mundo do processo licitatório do Sistema de Transporte Coletivo Rodoviário Intermunicipal de Passageiros do Estado do Mato Grosso, procedimento hercúleo, inicialmente realizado por esta agência,
e atualmente em andamento no âmbito da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística. Apenas para fazer justiça a esta agência e sua competente equipe técnica, lembro que o contrato de concessão ora em análise é um dos assinados até o momento pelo Estado do Mato Grosso, resultante da licitação em curso desde 2012, com homologação e adjudicação de parte dos lotes colocados à concorrência pelo processo licitatório citado, ocorrida ainda quando encontrado sob a inteira responsabilidade da AGER. O referido lote 1 do mercado 1, não obstante ter sido homologado e adjudicado em 2012, só teve seu contrato assinado em 30 de maio de 2017, recebendo a numeração do contrato de concessão número 003-2017-0000 Sinfra. Pois bem, sendo então uma concessionária operadora do serviço de transporte coletivo de passageiros em determinada região, no caso lote 1 do mercado 1, devidamente regular, pois opera sob o manto da legalidade, otorgada pelo já referido contrato de concessão, deve ser fiscalizado sob a égide das causas contratuais, das normas edilícias e da legislação correlata. É imprescindível trazer à luz as questões identificadas pela equipe técnica da AGER, principalmente as relacionadas à ligação Cuiabá-Santo Antônio do Leverté. Por essa razão, o relator determinou a assessoria da TRO na data de 23 de agosto de 2021, conforme os partes 65 de 2021, folhas 37 e 38, diante do disposto, determina que seja anexado esse processo cópia integral digitalizada do processo 19.418/2019. Quando juntado no processo 19.418/2019, digitalizado, a esse seja presente o processo 200.596/2021, remetido à Coordenadoria Reguladora de Estudos Econômicos para análise de manifestação, devendo a mesma responder à sua manifestação, além do conteúdo ordinário das manifestações, quanto ao pedido de adicional tarifário das seguintes indagações de suas manifestações. B. Se fosse aplicado o cálculo existente no processo originário e os requisitos estabelecidos no processo estatório do contrato, qual seria o valor da passagem para Barra Santo Antônio de Leverté? Considerando o valor atual da passagem para Barra Santo Antônio de Leverté, sendo realizado no registro anual ou índice inflacionário, o valor atual passaria a ser qual? Considerando o cálculo existente no processo originário e os requisitos estabelecidos no processo estatório do contrato, qual o valor a ser praticado nos outros municípios do mercado? O processo 19.418/2019 está anexado em CD as folhas 39. A Coordenadoria Reguladora de Estudos Econômicos manifestou no processo folhas 41 e 53, através do parecer técnico 010/2021, CRE, na data de 27 de agosto de 2021, com o seguinte teor. Sendo assim, recomendo os coeficientes tarifários do Consórcio Metropolitano de Transporte para a prestação de serviços de transporte de passageiros rodoviários no mercado do Norte do Estado do Mato Grosso seja registrado em 25 inteiros e 4.211 décimos de milésimo por cento, passando de 0,254710 por quilômetro para 0,31946 por quilômetro. A CRE também respondeu às indagações do relator com o seguinte teor. A linha principal Cuiabá-Santo Antônio de Leverté possui 36,9 km com atual coeficiente de 0,25471. A tarifa desta linha seria de R$ 9,40 desde janeiro de 2019. A passagem de R$ 5,95 passou a ser operada pela concessionária em caráter promocional desde o início da atuação da mesma no mercado, ou seja, em abril de 2018. Assim, aplicando os índices de forma paramétrica, definidos na cláusula 13ª do contrato de concessão para o período de abril de 2018 a junho de 2021, este valor fixo seria de R$ 7,77, a partir da homologação deste presente pleito de reajuste tarifário. Com a tarifa reajustada e calculada nestes autos, apresentamos a seguir a tabela com valores das tarifas para todos os municípios do MIT 1. Cuiabá Poconé, Cuiabá Nobres, Cuiabá Santo Antônio, Cuiabá Barão de Melgaço, Cuiabá Mimoso, Cuiabá Chapada dos Guimarães, Faz Atlético Nacional do Livramento, Cuiabá Coqueiral, Cuiabá Aldeia Via Corizal Baús, Cuiabá Corizal, Cuiabá Diamantino, Cuiabá Planalto da Serra. E aí tem as distâncias, o coeficiente e o valor das tarifas com os reajustes apresentados pela Coordenadoria Reguladora de Estudos Econômicos. Tendo em vista que, em 17 de maio de 2021, a concessionária Consórcio Metropolitano de Transporte protocolou assim do processo 200.596/2021 de reajuste tarifário, após análise do processo, verificando que o mesmo já se encontrava no estúdio comparecido à Coordenadoria Reguladora de Estudos Econômicos e comparecido à Advocacia Geral Reguladora, considerando que os índices de atualização da tarifa foram obtidos em 26 de agosto de 2021, a Lei Complementar 429, de 21 de julho de 2021, define em seu artigo 2º que são objetivos da AGER assegurar a prestação de serviços adequados, assim entendidos aqueles que satisfazem as condições de universalidade, regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade e cortesia na sua prestação e unicidade de suas tarifas. Estabelece ainda em seu artigo 3º compete à AGER, dentre outros aspectos, regular, normatizar, controlar e fiscalizar os limites da lei de serviços públicos prestados diretamente do Estado ou prestados indiretamente por delegação de iniciativa privada, referente ao transporte coletivo municipal de passageiros,
O contrato de concessão 03/2017-00005, referente ao MIT 1, lote 1 da concessionária Consórcio Metropolitano de Transporte, prevê causa 13ª do reajuste tarifário. 13.1. O valor da tarifa será reajustado anualmente considerando a variação dos preços dos insumos ocorridos no período, com base na forma definida do item 13.2 desse contrato. Para fins do primeiro reajuste tarifário, serão considerados 12 meses a contar da assinatura do presente documento. Sobre o caso em tela, com base no estudo técnico, parece ser jurídico opinado pela concessão do reajuste tarifário realizado de acordo com o previsto no contrato de concessão 03/2017, observada a fórmula paramétrica definida, que tem por fim assegurar em caráter permanente a manutenção do equilíbrio econômico e financeiro do contrato de concessão do ponto de vista material. Não há óbitos para encaminhamentos altos à sessão regulatória. A se destacar, quanto ao reajuste tarifário anual, que a data base considerada para o reajuste tarifário deve ser rigorosamente observada, visando, sobretudo, a manutenção do equilíbrio econômico e financeiro da concessionária e a adequada prestação do serviço. Ressalte que o arredondamento do valor se dá nos termos da Resolução 09/2015, que dispõe sobre a metodologia de arredondamento das tarifas do Sistema de Transporte Coletivo Rodoviário e Municipal de Passageiros do Estado do Mato Grosso, STCRIP-MT. Artigo 1º. Aprovar a metodologia de arredondamento das tarifas do Sistema de Transporte Coletivo Rodoviário e Municipal de Passageiros do Estado do Mato Grosso, de acordo com o anexo da resolução. Anexo. O valor da tarifa a ser adotada terá a segunda casa decimal arredondada para 0 ou para 5 centavos, conforme o seguinte critério. O valor resultante, calculado com duas casas decimais, que contemple unidades de centésimos, de 6 e 7, deve ser arredondado para baixo, para 5. Ressalte-se ainda, seria recomendável que o estabelecimento do valor da passagem de caráter promocional continuasse em vigor nas linhas Cuiabá, Santo Antônio de Levergé, Cuiabá, Santo Antônio de Levergé, via Coab e Alto Levergé, Cuiabá, Santo Antônio de Levergé, Engenho Velho, e Santo Antônio de Levergé, Varginha, via Coab, Marechal Rondon e Engenho Velho. A diretoria executiva colegiada deliberou pelo agendamento de sessão regulatória, conforme a ata abaixo, a 45ª reunião extraordinária da diretoria executiva colegiada da AGE, realizada no dia 2 de setembro de 2021, ao segundo dia do mês de setembro, com início às 9 horas, na sala de reuniões da presidência, citada na Avenida Carmen de Campos, 329, Xanguilar, Cuiabá, reunidos os senhores Luiz Alberto Neto, presidente regulador, Jean Luiz Constantino, diretor regulador, doutor Paulo Henrique Monteiro Guimarães, diretor regulador de transporte e rodovias, Luiz Bernardo O'Hara, diretor regulador de energia e saneamento, Felipe Tomás Borges, procurador do Estado, abaixo assinado para a realização da 45ª reunião extraordinária de diretoria executiva. A reunião deliberativa conta com a seguinte pauta: item 3, processo 200.596/2021, Consórcio Metropolitano de Transporte CMT, assunto, requerimento de ajuste anual tarifário contratual do Consórcio CMT, pauta solicitado pelo diretor regulador ouvidor. A diretoria executiva, por unanimidade, aprova a realização da 79ª sessão regulatória para o dia 15 de setembro de 2021, às 9 horas, na sala de reuniões da AGE. Após o agendamento, foi procedida a devida comunicação dos interessados, bem como os órgãos de controle, conforme a Resolução Normativa 01/2012, que dispõe sobre os procedimentos para apreciação e deliberação dos processos administrativos regulatórios da diretoria executiva colegiada da AGE e da outras providências. Artigo 24, havendo processo regulatório concurso para a deliberação da diretoria executiva colegiada que versa sobre as matérias descritas no artigo 5º, inciso 1 da Resolução Normativa, deverá ser convocada a sessão regulatória para sua devida apreciação. Parágrafo 1º, convocação da sessão regulatória, indicando pauta, dia, hora e local do evento a ser preparada pela assistente de gabinete, deverá ser publicada em Diário Oficial do Estado e distribuída aos diretores com uma antecedência mínima de 5 dias úteis para sua realização. Parágrafo 2º, a pauta e convocação de sessão regulatória também será fixada em local visível e acessível ao público na sede da AGE, preferencialmente também disponibilizada em sessão específica na página da internet da agência reguladora. Parágrafo 3º, dar-se a ciência da sessão regulatória aos interessados envolvidos no processo regulatório, incluídos em pauta, inclusive os órgãos descritos no parágrafo 1º e do artigo 2º dessa resolução normativa, convocando-os para comparecer ao evento. Artigo 2º. Após registrados e autuados pelo protocolo geral, os processos serão remetidos para a assistente de gabinete da diretoria executiva colegiada, ao qual realizará a distribuição dos feitos nomes da AGER. Parágrafo 1º. Nos casos de processos regulatórios que versam sobre reajuste ou revisão das tarifas de serviço público, a AGER deverá dar ciência imediata aos órgãos públicos de defesa e proteção, tanto dos usuários quanto dos consumidores. Porém, na data de 8 de setembro de 2021, o relator recebeu por parte da Coordenadoria Reguladora de Estudos Econômicos a comunicação interna número 284 de 2021, que reporta ao parecer 010 de 2021 já mencionado acima e que consta dos autos do presente processo. Se tratar de fato superveniente, a CI ora mencionada passa a fazer parte integrante do voto do relator, conforme reprodução abaixo.
CI 284/2021, CRE, da Coordenadoria Reguladora de Estudos Econômicos para o diretor regulador de auditoria. Parecer 010/2021, encaminhado nos autos 200.596/2021, seguiu rigorosamente a metodologia de reajuste tarifário apresentada no contrato de concessão. Contudo, não foi observado naquele cálculo a revisão da TRFC, procedida nos autos 18.5276/2018. Considerando, então, a alteração do cálculo da TRFC, após a apreciação da proposta comercial, apresentamos correção do cálculo do coeficiente tarifário a ser julgado na 79ª sessão regulatória. O coeficiente é adjudicado atualizado para junho de 2021, 0,319460, TRFC por quilômetro proposta, atualização, TRFC por quilômetro atualizado, TRFC por quilômetro vigente, redução do TRFC por quilômetro, redução do TRFC por quilômetro por passageiro e tarifa com TRFC vigente, 0,315153. Desta forma, informamos que o coeficiente tarifário recomendado é de 0,315153 por quilômetro, ou seja, uma redução de 1,3483% decorrente da mudança da lei da TRFC, provocada pela Lei 10.098, de 9 de maio de 2014, por oportuno. Informamos que, embora julgado nos autos 18, 52 e 56 de 2018 e aprovado na ata da 439ª reunião de diretoria executiva colegiada da GER, realizada no dia 9 de agosto de 2018, não foi realizada até a presente data um aditivo ao contrato de concessão 03/2017, cifra para alteração da cláusula 17.8, subitem 19. Apresentamos ainda a atualização em planilha oferecida em resposta ao item C, questionado pelo diretor regulador, e aqui atualiza todas as descrições das linhas, mantém as distâncias, altera o coeficiente, portanto, altera os valores os valores finais. Sendo assim, recomendo o coeficiente tarifário do Consórcio Metropolitano de Transporte para a prestação de serviços de transporte de passageiros rodoviários do mercado 1, lote 1 do Estado do Mato Grosso, seja reajustado em 23,73%, 23 inteiros e 73 centésimos por cento, passando de 0,254710 por quilômetro para 0,315153 por quilômetro. É informação complementar e corretiva ao parecer técnico 010/2021. Assim, voto pela procedência do pedido de reajuste anual requerido nos autos, observando que, de tal modo, com base no parecer técnico 010/2021 CRE, retificado pela CI 284/2021 CRE, datado de 8 de setembro de 2021, ambos da lavra da Coordenadoria Reguladora de Estudos Econômicos, tecido pela aplicação do reajuste tarifário do contrato de concessão 03/2017, 0000 cifra, referente ao MIT 1, lote 1 da concessionária Consórcio Metropolitano de Transporte, o percentual de 23 inteiros e 73 centésimos por cento, passando de 0,254710 por quilômetro para 0,315153 por quilômetro, para o período de janeiro de 2019 a julho de 2021. A empresa deverá dar ampla divulgação prévia do reajuste de sua tarifa aos usuários do sistema, decorridos os prazos do processo administrativo e após as providências de praxe que sejam esses autos encaminhados ao arquivo. É como voto, senhor presidente e senhores diretores. Obrigado pela manifestação de voto, doutor José. Seguindo o nosso rito, abro a palavra, começando pelo diretor Paulo, diretor de Transportes, Rodovia e Portos e Hidrovias, para que se manifeste quanto ao seu voto. Bom dia, senhor presidente, novamente, senhores diretores e todos os presentes. Antes de proferir meu voto, presidente, eu queria fazer algumas breves considerações. Todos sabem que esse contrato ele é reajustado por uma fórmula paramétrica, que nada mais é do que uma combinação linear de alguns dos principais índices que representam os custos da empresa. Ou seja, basicamente, esse contrato é reajustado por uma cesta de índices, né, e é feita uma média ponderada. Então, a título de ilustração, a todos que se fazem presente, por exemplo, se a gente pegar a inflação do período de janeiro de 2019 a julho de 2021, pelo IGPDI, que é um dos indicadores econômicos que é calculado pela Fundação Getúlio Vargas, a variação inflacionária por esse índice representou nesse período 53,63%, arredondando. Se a gente pegar, por exemplo, o IGPM para o mesmo período, a variação
de 53,24% no mesmo período. Todavia, se a gente pegar a inflação oficial do período, que é medida pelo IPCA do IBGE, ela representa cerca de 14,21% para o mesmo período. Então, observa-se que existe uma discrepância quando se observa cruamente índices inflacionários dissociados do real custo efetivo do transporte. Então, no contrato, existe uma fórmula paramétrica, que é uma combinação linear dos principais insumos que representam o custo de transporte. Cabe observar ainda que nesse período a variação do óleo diesel S10, se a gente observar de janeiro de 2019 a julho de 2021, a variação foi cerca de 42% de aumento. Então, são algumas... E o óleo diesel geralmente representa de 30% a 40% do custo das empresas concessionárias. Naturalmente, é dever da AGER observar o contrato, preservar naturalmente o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, mas também, como não houve requerimento por parte da empresa, e como está muito bem colocado aí no voto do diretor, o relator José Rodrigues Rocha Júnior, não houve provocação nesse sentido, em que pese a empresa ficou 2 anos aí, mais de 2 anos sem reajuste tarifário. Não houve provocação para que se tivesse a análise. Gostaria de parabenizar primeiro o relator do processo, o doutor José Rodrigues Rocha Júnior, também a coordenadoria reguladora de estudos econômicos, o qual diligentemente, após verificada uma inconsistência ou uma necessidade de ajuste, informou prontamente, por meio de uma CI, em tempo hábil, ao julgamento, a consideração relativa à TRFC. Houve manifestação, aqui o doutor Felipe, apresentando a AGR, um comparecer da AGR. Então, ou seja, existe fundamentação técnica e jurídica para que se proceda o julgamento do presente reajuste tarifário. Por outro lado, a chefia de gabinete também aqui na pessoa da Mariana comunicou todos os órgãos de controle, inclusive o PROCON. Então, por todo o andamento processual e pelo brilhante voto do nobre relator de ouvidoria, não teria como votar de maneira diferente do relator. Dessa maneira, portanto, eu voto com o relator, presidente. Perfeito, obrigado pelo voto. Doutor Noril, gentileza manifestar o seu voto. Bom dia a todos novamente. Trata-se do processo 20.0596 de 2021, que tem como interessada Consórcio Metropolitano de Transportes, onde requer o reajuste anual tarifário contratual. Analisando o voto, presidente e demais diretores, bem como o parecer jurídico e a explicação do diretor Paulo, que é doutor na área aí também, me deixa muito confortável para a minha convicção, e eu voto acompanhando o diretor relator. Obrigado pelo voto, doutor Noril. Essa presidência também, depois de muito estudar o voto, bem feito, bem pautado, bem tramitado, conforme os colegas já pontuaram, também se manifesta pela necessidade da gente fazer o que é dever da AGER, Nós temos a difícil tarefa no momento de pandemia de optar também, o dever de fazer a avaliação do que é contratual. Então, embora estejamos num momento difícil para a sociedade, a gente entende isso não pode impedir que a gente exerça o dever, sob penas de, inclusive, responder por não tê-lo feito, Claro que em alguns momentos a gente, como também incentiva outros benefícios ao usuário, acabamos de criar o espaço onde é que nós, sensibilizados pela situação, estamos estimulando, inclusive cobrados, por algumas instituições da sociedade,
que a gente estimule o uso de alguns benefícios para a população, como, por exemplo, a gratuidade para o idoso, o uso de até 2 salários mínimos para o idoso, que a gente estimule o uso dessa possibilidade, né? E a gente assim o tem feito, né? Criando espaço, inclusive cidadão, na nossa página da GER. Então, mesmo sensibilizados para o momento da pandemia, nós não podemos nos furtar de fazer o nosso dever de bem gerir o contrato, uma vez que nós somos também a parte autônoma e independente deve se posicionar frente ao cumprimento contratual, tanto cobrando qualidade, né, modicidade tarifária, continuidade, mas também, principalmente, continuidade do serviço. E a gente tem, em que pese, vários pedidos, né, de reequilíbrio aqui dentro que também tem que ser tratados, todos advindo desse momento atípico que estamos vivendo da pandemia. Então, em que pese o momento não ser propício para aumentar nada, não podemos nos furtar de deixar de fazê-lo sob pena de inviabilizar um serviço público essencial. Então, sensibilizado pelas análises, a forma também que tenho certeza que a empresa ouviu, né, a manifestação do diretor, pela sensibilidade da empresa de manter o promocional, principalmente nesse ponto que ainda é controverso, que está dentro do sistema, né, de Santo Antônio de Vergé. Nós não podemos exigir, mas com certeza a empresa é sensível a essa situação de manter essa promoção. E ficamos, então, tranquilos de acompanhar o voto do relator, bem explicitado, bem conduzido, uma boa retórica, né? Estou tranquilo para acompanhar o voto do nosso diretor, ouvidor, relator desse processo, e essa presidência acompanha o voto do relator. Abro a palavra para que, assim que a doutora Mariana, nossa chefe de gabinete, puder ter um texto que faça o extrato do voto, ela pode projetar, e passo a palavra a ela que faça a leitura para ver se as nossas manifestações estão contempladas e o formato da ata está representando o que nós decidimos. Bom dia a todos. Vou fazer a leitura da ata. Caso haja alguma observação no momento da leitura, por gentileza me interromper para eu fazer a devida adequação no momento. Ata da 79ª Sessão Regulatória da Diretoria Executiva Colegiada da GER-MT, realizada no dia 15 de setembro de 2021. Ao 15º dia útil do mês de setembro de 2021, com início às 9 horas, na sala de reuniões da GER-MT, situada na Avenida Carmino de Campos, 329, Xangri-Lá, em Cuiabá, reuniram-se o presidente regulador da GER, Sr. Luiz Alberto Nespolo, o diretor regulador de ouvidoria, José Rodrigues Rocha Júnior, o diretor regulador de transportes e rodovias, Paulo Henrique Monteiro Guimarães, o diretor regulador de energia e saneamento, Sr. Wilber Noriohara, o advogado-geral regulador, Sr. Felipe Tomás Borges, a chefe de gabinete, Mariana de Freitas Silva, abaixo assinados. Por meio de videoconferência, participaram os servidores da GER. Haroldo de Luna Cavalcante, diretor de administração sistêmica, Stephanie Amanda Gomes Ugarte, Matheus Henrique Camarão Cunha, Mariovino Pereira Rodrigues e Luara Santana Henri Martinelli, representantes da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística, Laura Catarine DVS de Abreu, Juliana Rafaela Abrunhosa e Edejailson Patrício de Moraes, e a senhora Josi dos Santos Cruz, representante da empresa Consórcio Metropolitano de Transportes, para a 79ª Sessão Regulatória da Diretoria Executiva Colegiada. O presidente da sessão, Sr. Luiz Alberto Nespolo, iniciou a sessão no uso de suas atribuições que lhe confere os artigos 3º e 9º da Lei Complementar número 429 de 2011, cumprimenta todos os presentes, verificando a existência de quórum necessário, declara aberta a 79ª Sessão Regulatória. Passou as palavras aos diretores reguladores de transportes, rodovias, de ouvidoria e de energia, que cumprimentou todos os presentes. Após, foi retornada a palavra ao presidente regulador, que informou que a convocação da presente sessão regulatória foi publicada em Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, número 28078, no dia 3 de setembro de 2021, página 44 e 45, conforme aprovada na 45ª reunião extraordinária da diretoria executiva, atendendo assim o prazo de 5 dias úteis estabelecidos na legislação. Em seguida, passou-se a pauta. 1. Processo de número 200.596/2021, Consórcio Metropolitano de Transportes, CMT. Assunto: requerimento de reajuste anual, contrato do consórcio CMT. Trata-se de processo administrativo originário da atuação da solicitação de reajuste anual tarifário, prevista em
contrato protocolado pela empresa interessada junto ao poder concedente, datado em 17/5/2021. O relator do processo é o diretor regulador de ouvidoria, senhor José Rodrigues Rocha Júnior, que após cumprimentar todos os presentes, fez a leitura na íntegra do relatório acostado às folhas 78 e 80 do processo de número 20596/2021. Após a leitura do relatório, o presidente da sessão abriu a palavra aos interessados no processo e não houve manifestação do poder concedente da empresa CMT. Desta forma, foi retornada a palavra ao senhor José Rodrigues Rocha Júnior, que proferiu seu voto, que está acostado na íntegra nas folhas 81 e 87. Após, foi passar a palavra aos diretores reguladores e ao presidente regulador para voto. Foi passada a palavra ao diretor regulador de transportes e rodovias, Paulo Henrique Monteiro Guimarães, que antes de proferir o voto, fez considerações sobre os índices previstos em contratos para a regularização do presente reajuste. Parabenizou o relator do processo, a Coordenadoria Reguladora de Estudos Econômicos, que agiu com celeridade, bem como o advogado-geral regulador e a chefia de gabinete, que cumpriu todos os procedimentos para a presente reunião. Pelas considerações feitas, votou com o relator. Foi passada a palavra ao diretor regulador de energia e saneamento, Wilber Nori O'Hara, que pela explanação feita pelo nobre relator, votou com o mesmo. Por fim, o presidente regulador, Luiz Alberto Nespolo, votou com o relator, tendo em vista os fundamentos técnicos, jurídicos e procedimentais juntados aos autos. Após a votação, foi proferida a seguinte decisão. Vistos relatados e discutidos os autos em epígrafe, a diretoria executiva colegiada da GER-MT, composta por Luiz Alberto Nespolo, presidente regulador, José Rodrigues Rocha Júnior, diretor regulador de ouvidoria, relator, Paulo Henrique Monteiro Guimarães, diretor regulador de transportes e rodovias, Wilber Nori O'Hara, diretor regulador de energia e saneamento, proferiu a seguinte decisão. Nos termos do voto do relator, por unanimidade, a diretoria executiva colegiada vota com base no parecer técnico número 10/2021 CRE, retificada pela CIT número 284/2021 CRE, datada de 8/9/2021, ambos da Lavra Coordenadoria Reguladora de Estudos Econômicos, CRE, delibera pela aplicação do reajuste tarifário do contrato de concessão número 003/2017-0000 Sinfra, referente ao MIT 1, lote 1 da concessionária Consórcio Metropolitano de Transportes, no percentual de 23 inteiros e 73 centésimos%, passando de 0,254710 por quilômetro para 0,315153 por quilômetro, para o período de janeiro de 2019 a julho de 2021. A empresa deverá dar ampla divulgação prévia do reajuste de sua tarifa aos usuários do sistema. Por fim, a diretoria executiva colegiada decide que o reajuste tarifário entrará em vigor a partir das 0 horas do 7º dia útil após a realização da sessão regulatória que deliberou sobre o assunto. O presidente Luiz Alberto Nespolo agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a presente sessão. Eu, Mariana de Freitas Silva, chefe de gabinete da presidência da AGER, lavrei a presente ata que, após lida e achada conforme, assinada por mim, pelo presidente regulador, pelos diretores reguladores e pelo advogado-geral regulador. Doutor José, começando pelo senhor que foi o relator, de acordo com o extrato de ata em tela. Senhor presidente, quero agradecer as manifestações feitas pelos nobres pares, quanto da apreciação da matéria, em regime de votação, e agradecer em especial aos esclarecimentos feitos pelo doutor em economia Paulo Henrique Monteiro Guimarães sobre os índices aplicados para a realização do cálculo. E antes de concordar com a leitura da ata, senhor presidente, gostaria de ouvir o advogado-geral regulador sobre a regular tramitação da reunião, se tem alguma observação a fazer com relação ao encaminhamento, para que eu possa me manifestar, por gentileza. Perfeito. Bom dia, diretor José Rodrigues. Primeiramente, parabéns pela análise profunda do processo, pelo voto. Estou de acordo com todos os trâmites realizados, nenhuma observação jurídica a ser feita.
Devolvo a palavra isso, doutor José. Agradeço a manifestação da AGE e estou de acordo com o texto apresentado, senhor presidente. Obrigado. Doutor Paulo, quanto ao texto em tela. De acordo, presidente. Doutor Noril, quanto ao texto em tela. Eu também estou de acordo, presidente, e que todos tenham um excelente dia de trabalho. Perfeito. Manifesto só para conhecimento da Laura e da Cinfra, que não estiveram, acredito, presencial, e desconheço se acessaram, que estão saindo audiências públicas da GER, e teve uma agora no dia 10, né, foram convidados todos, né, eu acho que estava assim, eu até saudei um representante da Cinfra, mas não era a Laura, mas é importante, Laura, que você receba um elogio que tivemos lá em Cáceres, que representou todo o MIT de Cáceres e da região. O Manga Rosa, o nosso vereador, ele fez vários pedidos, né? Um dos vereadores que estava na audiência pública e manifestou o valor baixo da passagem graças ao edital conduzido com maestria pelo Poder Concedente em parceria, né? Tínhamos representantes da GER nesse comitê e é importante que se manifeste isso, que é a opinião da sociedade. Ele comparou o preço anterior, que era quase proibitivo para viajar, e falou muito bem do avanço que tivemos no preço, né? Presidente, eu participei, eu estava online. Eu assisti, Perfeito. sim, a audiência. Perfeito. E acompanhei todas as manifestações, sim. Perfeito. Principalmente com relação ao terminal. Ontem eu conversei com o Desdel, né? Isso. Depois da reunião, nós levamos todas aquelas entes, inclusive o vice-prefeito que estava representando a prefeitura, foi o nosso presidente da Câmara, lá na rodoviária, tá? Porque a gente melhorou o posto de atendimento da GER, eles ficaram um pouco envergonhados porque está na alçada do Poder Concedente, mas nem por isso desestimulado, ao contrário, o próprio prefeito manifestou por fazer melhorias, né, que é o vice-prefeito que estava representando prefeitura, e a necessidade deles resolverem uma situação lá que é um contrato municipal, né? Mas nós vamos apoiá-lo, segundo ele tem um pedido aqui dentro da GER e ficou de mandar o protocolo. E tem tudo para avançar aquela rodoviária e melhorar muito, porque o sistema melhorou e os terminais têm que melhorar também. Até falei para ele outros aspectos, né, com relação à fiscalização, a questão da taxa, né? Como é que funciona. E fique à vontade de se manifestar também nessa próxima, agora vai ser sexta lá em Juína, caso julgar necessário, tá? Porque esse mérito tem que ser compartilhado, é isso que eu estou fazendo aqui, tá? E passe por gentileza também o secretário, né? O mérito da licitação. Eu vou falar para ele se ele gostaria de participar online, né? Seria fantástico. Eu falei pro Desdel que dessa parte aí eu pulo. Não, claro. Não faço muita questão disso, não. Não, mas eu digo assim, mais para o mérito chegar e entender que temos que concluir, né? Faltam 6 mercados ainda que nós temos que concluir, mas já isso reflete na sociedade também. Mas eu estou participando, sim, e acompanhando e aí fazendo as anotações dos apontamentos de todo mundo lá. Perfeito. E quando eu posso, eu já entro em contato com os próprios operadores dos mercados e já estou perguntando para eles, mas e aí? Não está fazendo isso daqui, não está fazendo isso? Aí eles falam, mas a gente está fazendo tal ligação. Falei, mas acabaram de reclamar aqui falando que vocês não estão fazendo isso. Essa cidade. Na onde eu posso, eu já estou... Mas é bem importante que todas elas estão formalizadas e na formalização aqui está tendo também um subitem marcado que vem da audiência pública, né, para a gente dar a devida continuidade. Não, mas só queria ressaltar... Essa parte formal tem que fazer mesmo, tá bom. Só ressaltar esse ponto fantástico, né, de que de fato nós conseguimos um avanço muito grande com o edital. O edital teve a segunda parte, uma parte ainda está inconclusa, né? Infelizmente não no sentido de que já não proveu o ganho da modicidade, mas não firmou um parceiro que pode melhorar outras coisas no avançar da regulação, né? Que é a continuidade mais dedicada, né? Que um cara que não fique só 6 meses, mas ele enxerga... sim. Né? E simplifica mais. A parte do definitivo, né? Isso. Que a gente vai lançar novamente, eu já até encaminhei o edital para vocês. Semana passada. Aí vocês estavam em Cáceres, então acho que ainda não receberam. E aí, para vocês já fazerem as devidas manifestações com relação às alterações que foram feitas nesse novo edital.
Que boa notícia e parabéns pela postura para a gente performar 100% com definitivos, tá? Tá bom. Doutor José, acredito que só saiu, né? E agradeço a participação de todos, então, e desejar um excelente dia de trabalho. Bom trabalho a todos. Perfeito, obrigado. Obrigado, bom dia a todos.